Olá, graça e paz. Mais uma terça-feira que estamos juntos e nossa 11ª aula, né, desse projeto nosso de estudarmos juntos Fundamentos da Fé, que faz parte da série Discipulado da Igreja Metodista e nós no módulo 1. Hoje nós, na 11ª aula, vamos falar sobre a igreja. E eu quero dar as boas-vindas para você que está participando aqui, quem sabe pela primeira vez, e dizer que no canal nós temos vários outros vídeos, né, com vários temas abordando esses fundamentos da fé. E para falar sobre igreja, nós podemos escolher vários textos, mas o texto-chave para nós nessa lição encontra-se em Hebreus, capítulo 10, verso 25. E eu gostaria que você pudesse abrir a sua Bíblia aí, não importa a versão da sua Bíblia, mas que você pudesse abri-la aí para acompanhar na leitura, que nós possamos ler juntos esse versículo. Hebreus, capítulo 10, versículo 25, nos diz assim a palavra do Senhor. Não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Amém. Que Deus nos dê graça, que o Espírito Santo esteja falando aos nossos corações, nos dando entendimento daquilo que o Senhor tem para nós nesse estudo, nessa lição. Por que será, né, que Deus fez questão de deixar registrado esse versículo? Não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Por quê, né? Nós somos tão tentados a deixar de congregar, a deixar de reunir? Para nós entendermos um pouco isso, nós precisamos entender o que de fato significa ser igreja, o que é a igreja. Porque igreja, diferente do que nós muitas vezes estamos acostumados, não é o templo físico em si, não é a construção. Nós temos sim, por hábito, falar, eu estou indo à igreja. Mas na verdade nós precisamos entender que há uma diferença entre organização, instituição, denominação e igreja do Senhor Jesus, organismo vivo. Há uma diferença, porque a organização, ela não tem vida em si mesma, mas a igreja do Senhor Jesus é vida que precisa gerar vida. Então, resumindo, de uma forma bastante simples, igreja sou eu, igreja é você. Porém, eu não sou igreja sozinha e você também não é igreja sozinha ou sozinho. Nós somos igreja, nós somos corpo, né? E nós vemos que a origem da igreja ela faz parte do plano de Deus, né? Ela tem sua origem no plano do Senhor. De sermos igreja, de edificarmos sobre a rocha que é Jesus Cristo e sermos o corpo vivo aqui na terra, onde Cristo é o cabeça. Porém, nós muitas vezes somos tentados a deixar de congregar por inúmeras coisas que acontecem. E algumas coisas até que que acontece conosco e algumas coisas que nós fazemos e nós culpamos a igreja. E aí nós dizemos assim, eu não vou mais naquela igreja, porque lá acontece isso, né? E esquecemos que eu não vou à igreja, mas eu me junto com os demais membros da igreja para louvar, para adorar ao Senhor e principalmente para servir, porque nós como igreja precisamos servir, né? Então nós vamos entender, conforme diz a nossa lição aqui, em primeiro lugar, o que é igreja.
A igreja, a palavra igreja, ela vem do grego da palavra eclésia e ela tem o sentido de congregação, assembleia, comunidade, reunião das pessoas que comungam de uma fé, comungam de um ideal. Dentro do cristianismo, igreja significa a comunidade de pessoas que creem em Jesus Cristo como Filho de Deus. Então, nós somos igreja a partir do momento que nós cremos em Jesus Cristo como Filho do Deus vivo, como aquele que morreu por nós e ressuscitou por nós, né? A diferença entre a instituição que muitas vezes nós criticamos e colocamos a culpa na instituição é que a instituição ela não tem atitudes em si mesma, a não ser que nós que somos de fato a igreja tenhamos essas atitudes, né? Nós é que fazemos, nós é que falamos, nós é que interagimos, então nós é que refletimos aquilo que de fato é a igreja. E aí nós precisamos pensar o que nós estamos refletindo, o que nós estamos fazendo, o que nós estamos demonstrando no dia a dia através das nossas vidas, o que significa de fato o que é ser a igreja, né? Jesus ele tinha um corpo quando ele esteve aqui na Terra e nós hoje somos o corpo de Cristo, porque Jesus tocava as pessoas, Jesus falava com as pessoas, Jesus ministrava as pessoas, acolhia as pessoas, ouvia as pessoas, e hoje nós temos esse papel, né? Hoje nós somos o ouvido do Senhor que ouve o aflito, nós somos as mãos que impõem sobre o enfermo para orar, para que ele seja curado, nós somos a boca do Senhor que leva palavras de graça, de bondade, de misericórdia, de aconchego, de acolhida. Nós precisamos ser esse corpo que faz que tem essa função. Representantes, a palavra diz que nós somos embaixadores de Cristo, então nós representamos Jesus e é através das nossas vidas que ele vai agir, é através das nossas vidas que ele vai estender a mão ao necessitado, a acolher o aflito, alimentar o faminto. Nós somos esse corpo. E 1 Coríntios 12, eu recomendo que você leia esse texto, ele nos dá um relato muito interessante do corpo de modo geral, porque um corpo, ele não é composto de um único membro. Eu tenho a mão esquerda, porém eu tenho também a mão direita. A mão esquerda, ela faz mais ou menos o que a direita faz, mas não faz tudo, né? E da mesma forma, a mão direita não faz tudo o que a esquerda faz. Aí você pode dizer, não, mas eu sou destro e a minha mão direita faz tudo o que a esquerda faz. Não, a mão direita, por exemplo, ela não coça o cotovelo da mão direita. Você precisa da mão esquerda para coçar o cotovelo direito, né? Então, há coisas que parece brincadeira, é até engraçado, mas há coisas específicas que cada membro pode fazer, que outro não possa. Assim também é no corpo de Cristo, assim também é na igreja do Senhor. Nós temos todos uma missão, uma missão junto com o Senhor. Nós somos todos submissos, nós temos uma missão com Deus de levar o evangelho a toda criatura, de anunciar o evangelho a toda criatura, fazer discípulos de todas as nações para o Senhor. Essa missão é minha, essa missão é sua. Porém, no fazer essa missão, no realizar essa missão, nós temos características muito específicas, porque cada um de nós é um membro. Cada um de nós age de uma maneira diferente. Quem sabe você não seja um bom ouvinte, mas quem sabe você seja alguém com a mão estendida sempre para socorrer o necessitado. Mas aí tem outra pessoa que não tem talvez condições tão boas para socorrer, mas é um ótimo ouvinte. É alguém que acolhe, alguém... Então, são características específicas de cada membro. E eu não preciso me sentir
inferior ou superior, porque as minhas características são diferentes das características do meu irmão, da minha irmã, porque nós somos complementares no corpo. Cada um desenvolve o seu papel, a sua função, faz a sua atividade, porém, o objetivo de todos é que é a edificação do corpo, a construção desse corpo. E nós precisamos nos admoestar, ou seja, nós precisamos nos animar uns aos outros, quanto mais nós vemos que o dia da volta do Senhor Jesus se aproxima. Nós precisamos estar sempre nos incentivando uns aos outros a estarmos juntos como corpo, reunidos como corpo, para servir ao Senhor, para ser gracioso para com as pessoas, assim como Jesus sempre foi. Quando nós passamos pela porta do reino, ou seja, quando nós recebemos Jesus como nosso Senhor e Salvador, quando nós professamos publicamente a nossa fé, quando nós oficialmente confessamos, nós cremos no Senhor Jesus como meu único e suficiente Senhor e Salvador, eu creio que Ele morreu para me perdoar, morreu pelos meus pecados, para me dar salvação, para me dar vida eterna, nós passamos a fazer parte desse corpo, porque todos foram criados para isso. O desejo de Deus é que todos façam parte do corpo. Infelizmente, alguns não aceitam. Infelizmente, alguns não creem. Mas o desejo de Deus é que todos cheguem ao pleno conhecimento dele. Então, quando nós oficialmente fazemos parte do corpo de Cristo, nós temos como missão o que nós falamos aqui há pouco: anunciar o Evangelho a toda criatura, fazer discípulos de todas as nações e servir a igreja com os dons, com as capacidades, com as habilidades que o Senhor nos dá. Agora, nós precisamos entender que nem todos que congregam, nem todos que se reúnem, são de fato igreja. E aí você pode dizer: é verdade, o próprio Senhor Jesus falou que haveria o trigo e o joio. E sim, há trigo e joio. O problema é que quando nós pensamos nesse texto, nós pensamos sempre em relação ao outro. E nós pensamos sempre que o outro é o joio. Nós precisamos refletir a respeito das nossas atitudes, da nossa vivência, da nossa fé, da nossa transparência diante de Deus, da nossa honestidade com Deus, da honestidade da nossa fé para com Deus, para pensarmos se muitas vezes nós não temos tido as atitudes do joio. Muitas vezes essas atitudes estão presentes em nós. E a questão que nós precisamos olhar para a palavra de Deus e precisamos permitir que ela nos confronte, que ela confronte as nossas vidas, para que a mudança aconteça em nós. Sou eu que preciso ser igreja. Sou eu que preciso do agir de Cristo na minha vida para operar a transformação e para restaurar o caráter de Jesus em mim, para restaurar em mim a imagem e semelhança de Deus. Então eu não posso me achegar à Bíblia, não posso me achegar à palavra de Deus esperando que ela vá fazer efeito e transformar a vida do outro. Precisa começar em mim. Eu preciso ser igreja, porque se alguém não está de fato em Cristo, ele não é igreja. Se alguém não se submete ao Senhor Jesus, não é igreja. E aí a gente pode dizer assim, que o fato de eu estar lá não me torna uma cristã, um cristão, porque o bode, ele não é ovelha só porque anda no meio das ovelhas, porque come a comida das ovelhas, porque dorme onde as ovelhas dormem. Ele continua sendo bode. É preciso o que nós já estudamos, o nascer de novo. E nascer da água e do Espírito, nascer regenerado. E aí a transformação. Ele era bode, mas agora é ovelha. Porque ele nasceu novamente, nasceu no Senhor. E a transformação aconteceu. Agora, se a pessoa de fato se submete a Jesus, se a pessoa de fato ela entregou a sua vida para Jesus, confessa Jesus como Senhor e Salvador, então a pessoa é igreja. Não significa, porém, que é uma pessoa perfeita. Não significa, porém, que ainda não está sujeito ao pecado, que ainda não tem as suas quedas, que ainda não tem
os seus erros. Por isso, muitas vezes, nós ouvimos as queixas, as reclamações, as murmurações, os diz-que-diz-que dentro da igreja, dentro do ambiente cristão, num lugar onde nós idealizamos como paraíso, mas infelizmente nós precisamos ter clareza e parar de romantizar a fé. O paraíso está preparado para nós, mas para que cheguemos lá, nós precisamos morrer e ressuscitar. E todos querem ressuscitar, mas poucos querem morrer. Nós estamos aqui num processo de aperfeiçoamento dos santos, e para isso eu e você, como igreja, precisamos trabalhar, servindo uns aos outros, em amor, como Cristo fez. Nós precisamos aprender a amar o nosso irmão, porque ele é a igreja tanto quanto eu. E nós precisamos amá-lo com as limitações dele, com as dificuldades dele ou dela, né? Exatamente como Cristo nos ama. E aí nós precisamos também entender que Deus não instituiu a igreja, não sonhou com a igreja para ser um clube, para ser um lugar onde nós pudéssemos nos reunir, onde nós pudéssemos... Ai, que saudade, né, gente? Que saudade de estarmos juntos, né? Mas que nós pudéssemos nos reunir, que nós pudéssemos nos abraçar, nos encorajar, rirmos juntos, nos alegrarmos, chorarmos naqueles momentos, termos confraternizações que são maravilhosas. Não é um clube. A igreja, ela tem um propósito maior e a lição nos fala sobre isso. E esse propósito maior que a lição traz para nós fala de relacionamento, aperfeiçoamento e serviço. Nós precisamos aprender a nos relacionar. Pode parecer bobagem, mas é verdade. Muitas vezes nós não sabemos nos relacionar. Nós só queremos nos relacionar com aquele que é igual a nós, com aquele que pensa igual, com aquele que faz igual. Aquele que pensa diferente, que faz diferente, nós temos a tendência de nos afastarmos, né? Mas nós precisamos aprender a nos relacionar. E a carta de 1 Coríntios, a gente vê que Paulo vai tratar de assuntos seríssimos que estavam acontecendo naquela igreja, que era uma cidade muito grande, uma cidade perversa, uma cidade cheia de problemas, mas Paulo, ele se ocupa em orientar aquela igreja com os princípios do Senhor, com os princípios da palavra de Deus. E ele traz uma lista sobre dons, sobre capacidades, e ele vai falando, olha, isso é importante que seja feito, né? Todos os dons são importantes, mas aí ele fala que o mais importante é a profecia, porque a profecia é aquela que fala, que anuncia as coisas do Senhor, né? É aquela que anuncia as coisas que Deus tem para a sua igreja. E eu quero só ler um pedacinho aqui da nossa lição, você que tem o material, se você está me acompanhando, ou você que não tem, mas que diz assim: em 1 Coríntios temos uma carta constituída de uma discussão. Foi escrita provavelmente na primavera de 57 ou 56 depois de Cristo. E este grande documento arde de paixão e poder. É vital para com as dificuldades reais com que se defrontava a igreja em Corinto, que são as dificuldades que nós, igreja, enfrentamos ainda hoje. Aparentemente é uma lista indicando como enfrentar uma emergência em vez de ser um tratado formal teológico. Paulo vai orientando nas coisas práticas, na vivência prática. E o objetivo dele é deixar bem claro a essa nova comunidade a verdadeira motivação de ser igreja, o sentido real, para que cada um pudesse servir ao Senhor Jesus dentro do corpo, né? Para que cada um pudesse exercitar o seu dom. Mas na sequência, no capítulo 13, ele vai falar que tem 3 coisas que são essenciais, que é a fé, a esperança e o amor. Porém, ele diz que desses 3, aquele que não acaba, aquele que é o caminho sobremodo excelente, que é o mais importante, é o amor. E eu quero dizer para você com isso que se você tem amor,
todas as barreiras, todas as dificuldades podem sim ser superadas no Senhor. As dificuldades de ser igreja, as dificuldades da vivência, da convivência, dos relacionamentos, eles podem ser superados em amor quando nós nos submetemos ao Senhor Jesus. E quando nós usamos os dons são para servir a igreja. E é por isso que Paulo fala que há quem ore em línguas, mas que se não interpreta, não edifica a igreja. Há quem interpreta, mas precisa ter um sentido, que cada coisa deve ser no seu lugar. Mas aí ele fala que aquele que profetize, que o faça, cada um no seu tempo. E aí o que é profetizar? É contarmos aos irmãos daquilo que temos visto e ouvido. Foi isso que os discípulos fizeram. Foi isso que os discípulos fizeram, né? E testemunhar sobre o relacionamento com Deus. Isso edifica o outro. Então, testemunharmos daquilo que nós estamos vivendo na presença do Senhor edifica a igreja. Edifica a fé, traz esperança, traz consolo, traz conforto, traz ânimo. Quando nós podemos dizer para alguém, olha, eu passei por essa situação, como você está passando, mas o Senhor estava comigo e eu venci. Isso traz fé, ânimo, coragem, força para aquele que está numa situação difícil. Isso é profetizar. Isso é anunciar aquilo que Deus tem feito. E é por isso que Paulo diz que isso é o mais importante. E ele diz que deve haver ordem, que cada um deve falar sobre isso, cada um no seu tempo, para que não falem todos ao mesmo tempo. Por quê? Porque nós não podemos perder a riqueza dos testemunhos, a riqueza do anúncio dos feitos de Deus, a riqueza do anúncio da palavra de Deus. Porque muitas vezes, no momento da palavra, nós vemos na congregação, na comunidade, na casa de oração ou naquilo que nós chamamos de igreja, quando estamos reunidos, nós vemos que as pessoas começam a sentir sede, começam a precisar ao banheiro, e aí vão, e aí voltam, e aí sentam e levantam. Por que será que isso acontece? E às vezes quando vai a um cinema, fica lá 2 horas, às vezes até mais, e nem pisca, fica ali sentadinho vendo o filme, não vai ao banheiro, não faz nada. Mas quando está no momento de ouvir a palavra, começa esse desejo de tomar água que não dá para suportar, essa necessidade de ir ao banheiro que não dá para suportar, e nós muitas vezes cedemos a essas coisas. Falta vigiar, irmãos, porque a riqueza da palavra não pode ser perdida. A riqueza da profecia não pode ser perdida, porque é a profecia que edifica a igreja do Senhor. É o anúncio dos feitos de Deus que edifica a igreja do Senhor, que alimenta a igreja do Senhor, que fortalece a igreja do Senhor. E os nossos dons, eles devem ser todos usados para a edificação do corpo. Não é para proveito próprio, nós já falamos sobre isso quando nós falamos sobre dons e ministérios. Não é para o proveito próprio, não é para me engrandecer, não é para que eu apareça, não, mas é para que a igreja seja edificada. Porque se o dom que o Senhor me dá, ele não é colocado ao serviço da igreja, ele não tem sentido, ele não faz sentido. E é para a glória do Senhor, é para a glória de Deus. E quando nós entendemos o que é a edificação, quando nós pensamos na construção de algo, vamos pensar na construção de uma casa, existe um fundamento, existe uma base que precisa ser muito bem feita, principalmente aqui no litoral, que nós temos um terreno bastante arenoso, então nós sabemos que é preciso que tenha uma raiz profunda para que possamos, por exemplo, edificar um prédio alto. Tem um prédio sendo construído quase em frente à minha casa, e quando eles estavam começando, levou muito tempo para fazer a fundação, e depois que começou a construir em cima, vai muito rápido, porque a fundação é extremamente importante para que ele tenha sustentação para permanecer em pé. E o nosso fundamento é Jesus Cristo, nós sabemos disso. Ele é a rocha sobre quem a igreja é edificada. Cristo, Filho do Deus vivo, é a base da existência, da razão de ser da igreja.
né? Então, nosso fundamento é muito sólido. A edificação é pedra sobre pedra, vai sendo colocado cada tijolinho, e o Espírito Santo, nós podemos pensar numa argamassa que une todos esses tijolinhos. Se um tijolinho sair, ele vai precisar ser substituído, porque senão vai ficar um buraco ali. Mas a edificação vai continuar. Não seja você o tijolinho que sai fora. Não deixemos de congregar, não deixemos de estar juntos, porque um membro fora do corpo, ele acaba morrendo. Pense comigo, se a minha mão for amputada, eu vou continuar vivendo. E hoje nós já temos tecnologia até para colocar uma mão mecânica que possa fazer basicamente as mesmas coisas que a minha mão faz. Mas essa mão que foi amputada, ela vai apodrecer e ela não vai ter vida. Os membros do corpo precisam estar ligados entre si e todos unidos ao cabeça, que é Jesus Cristo. Ele é o cérebro, ele é o nosso fundamento, mas ele também é o cabeça da igreja. Nós sabemos que um corpo precisa do cérebro para comandar todas as ações, até para respirar nós precisamos do cérebro. A pessoa, quando tem morte cerebral, ela já não respira por si mesma, ela precisa de aparelhos. Nós precisamos do cérebro, nós precisamos do cabeça, nós precisamos estar todos ligados ao cabeça. E aí sim, nós vamos fazer parte da edificação da igreja, do corpo de Cristo aqui na terra. E quanto maior esse corpo, mais nós estaremos fazendo a vontade do nosso Deus, mais nós estaremos alegrando ao Senhor. E quando nós mencionamos o nome igreja, muita coisa é dita, muitas coisas negativas são ditas, muitas coisas ruins são faladas a respeito da igreja, e muitas vezes a atitude de uma pessoa mancha toda a reputação de uma igreja. Nós temos ouvido grandes escândalos em várias denominações, sejam católicos ou protestantes. Nós temos visto atitudes horríveis de religiosos, de liderança religiosa, mas isso não pode manchar o que de fato é a igreja do Senhor Jesus. E isso depende de mim e de você, que somos igreja. O nosso testemunho, a nossa vivência de fé. O problema é que muitas vezes nós, que somos igreja, estamos falando mal do nosso irmão, que é a igreja. E se eu falo do meu irmão e eu sou membro com ele de um corpo, eu estou falando de mim mesma. Nós precisamos ser igreja de fato, ser igreja de verdade. O pastor Antônio Carlos Barro, ele diz assim que... Perdão, eu estou tentando localizar aqui no livro uma fala desse pastor, né? E ele diz assim: por que a igreja é contraditória? Creio que devemos meditar sobre este tema com mais frequência, porque a cada dia que passa, esta mesma igreja está sendo alvo dos mais diversos ataques de quase todos os setores da sociedade. E ele dá uma pista, ele diz assim, ele cita, comentando o fato da igreja ter as suas contradições, e ele levanta 4 áreas que ele entende que poderiam ser motivos para isso. E ele diz assim, olha, que nós não podemos nos esquecer de que mesmo salvos pela graça de Deus, ainda estamos sujeitos ao pecado. E se eu e você somos igreja, nós somos falhos. E por que nós podemos ser falhos e o nosso irmão não? Não é verdade? Não podemos nos esquecer que nós somos um corpo diversificado. Nossa, que coisa linda isso, que maravilha! O texto lá de 1 Coríntios 12 fala, né? Se for tudo ouvido, quem vai enxergar? Se for só olhos, quem vai ouvir? Se for só mão, como vai andar? Então nós precisamos dessa diversidade, isso é lindo, isso é maravilhoso. Um canta, o outro toca, o outro anuncia, o outro recebe na porta, o outro acolhe, o outro ora. Amados, a diversidade. Um gosta de vermelho, outro gosta de azul, né? Um gosta de preto, outro gosta de loiro, outro gosta de roxo. Que coisa linda! As coisas coloridas, as coisas sem cor acabam ficando sem graça. Essa diversidade, ela é rica.
riquíssima no corpo de Cristo e nós precisamos saber lidar com isso, com respeito, com amor. Outra coisa que ele aponta, não podemos nos esquecer que dentro da igreja há pessoas não salvas, o joio. E não nos cabe tirar, nos cabe amar, não nos cabe arrancar o joio, porque nós vamos correr o risco de arrancar junto o trigo. Nos cabe amar e não ter atitudes de joio também, né? Não podemos nos esquecer de que existe o problema da liderança que não está em sintonia com o rebanho. Isso também acontece. E aí, amados, eu quero dizer para você, se Deus colocou um líder sobre a sua vida, acolhe as orientações do teu líder. Não fica batendo de frente. Você pode até pontuar a sua opinião. Você deve questionar algumas coisas. Chame para uma conversa e pergunte. Mas acolha as orientações do teu líder, da tua líder. Porque essa pessoa tem orado por você. Essa pessoa tem passado tempo de joelhos, clamando pela tua vida, pela tua família. E não é por acaso que ela está colocada como líder sobre a tua vida. Talvez você não concorde, mas a direção está vindo do líder, da líder. Não seja você a arrumar confusão. Entre em um acordo, conversem, mas entenda a tua posição e a posição do líder. O líder não é o que manda, é o que orienta, é o que vai junto, mas é o responsável também por aquela parte do rebanho, por aquela organização que se reúne ali. Há um peso sobre as costas do líder e ele é cobrado não só diante dos homens, mas também diante de Deus sobre a tua vida. Acolha a orientação. Não seja aquele que fica lá como Absalão ficou na porta de Davi, né? Quando as pessoas entravam para conversar com o rei e aí Absalão ficava lá na porta esperando. Aí as pessoas saíam, Absalão ia perguntar o que foi que o rei te disse para a tua situação. E aí a pessoa dizia, o rei disse assim, assim. E Absalão, se fosse eu, faria assim, assim. Não seja o espírito de Absalão, de encrenca, de confusão, sabe? Não faça isso em nome de Jesus, porque se há alguma coisa realmente errada que você está vendo e que você não concorda, apresente diante do Senhor. Ele é o justo juiz e Ele está cuidando da sua igreja. Mas não seja a pessoa a fazer confusão, não seja a pessoa a trazer contenda. Seja a pessoa que está junto, que vai junto na missão. Submissão não é ser capacho, mas é uma missão juntos. Porém, há um líder, há alguém que está direcionando. Então, às vezes a gente quer que haja sintonia, mas a gente não faz a nossa parte. A gente fica murmurando por trás. A gente fica tramando coisas por trás. Isso não edifica, isso não é atitude de um cristão, de uma cristã. Isso é atitude do joio. É o joio que vai comendo a raiz e vai destruindo tudo. Não é um cristão, uma cristã. Ajudaria muito se nós falássemos mais de Jesus e menos da igreja. Menos dos problemas da igreja e mais aquilo que edifica de fato, porque quem pagou o preço por mim e por você na cruz do Calvário foi o Senhor Jesus. Quem instituiu a igreja foi Ele e nós deveríamos fazer como Ele, amar a igreja e dar a nossa vida por ela. Igreja, corpo de Cristo, pelo meu irmão, pela minha irmã, como nós falamos há poucos dias aqui, João 3,16, Deus amou o mundo e deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. 1 João 3,16, assim como Jesus fez, dando a sua vida, nós devemos fazer, dando a nossa vida pelos nossos irmãos. Amemos os nossos irmãos de fato e vamos entregar as nossas vidas para servi-los. Esse é o nosso papel, essa é a nossa função. E eu quero deixar como um desafio para você nessa semana. Eu creio que você tem lido a palavra, eu creio que você tem orado, como nós falamos há algumas semanas aqui. Mas eu quero deixar mais um desafio. Procure analisar a sua própria vida diante do que nós estudamos nessa lição, diante do tema que foi abordado hoje, e responda com sinceridade.
Em que área você tem falhado como parte do corpo de Cristo? Você é aquele que edifica ou é aquele que está tirando tijolinhos? Você é aquele que une ou é aquele que separa? Você constrói pontes ou muros? Você acolhe ou repele? Você fala da graça ou do juízo? Você anuncia as boas novas do Senhor Jesus ou você está aí anunciando juízo? Deus é justo juiz, mas Ele, nós não. Jesus veio não para julgar o mundo, mas para salvá-lo. E a boa nova da salvação é: em Jesus há salvação. Não precisamos trazer ninguém para Jesus pelo medo. Que igreja nós temos sido? Nós temos exercitado o nosso dom ou nós somos negligentes? É só quando convém, só quando tem alguém olhando. Presta atenção, presta atenção. Eu quero servir, mas precisa ter alguém olhando. Eu quero pregar a palavra, mas eu preciso de uma plateia. Eu não sei quantas pessoas têm me ouvido, mas o desejo do meu coração é que essas palavras, esses estudos que nós temos feito, possam alcançar outras pessoas, não para que vejam a mim, não para que, pastora Isabel, não, para que entendam um pouco mais da palavra de Deus, entendam um pouco mais da graça, do amor de Deus, porque o Senhor te ama. Ele quer você como parte do corpo de Cristo e Ele quer que você seja igreja de fato, servindo ao seu irmão. Você não pode servir a Deus se não for servindo ao seu irmão, servindo ao seu próximo. Deus não precisa de nada de você nem de mim. Deus não precisa de um copo d'água, por exemplo. Ele não precisa de um prato de comida, por exemplo. Mas talvez o seu próximo esteja precisando. E é servindo ao seu próximo, sem fazer selfie, por favor, que você vai estar servindo a Deus. É doando a alguém sem que essa pessoa saiba. Quem está doando, você está doando para Deus. É socorrendo um necessitado num momento difícil, sem precisar postar no Facebook ou no Instagram, ou seja lá onde for, que você está servindo a Deus de fato e de verdade. O que a sua mão direita faz, a esquerda não precisa saber, né? E a outra reflexão: como posso contribuir para que a igreja cresça de forma saudável? Eu preciso ser saudável. O que precisa ser consertado em mim? O que precisa ser transformado em mim? O que eu preciso me submeter a Deus, a sua palavra e a minha liderança, para que a igreja seja um corpo de Cristo saudável, em nome de Jesus. E que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que Ele faça resplandecer sobre ti o seu rosto, te dê a paz, em nome de Jesus. Até a semana que vem, se o Senhor permitir. Um forte abraço, fica com Deus e se cuida. Até lá.